Desde que eu me lembro, sabe, me conheço por gente, me dei conta de que estou vivo, lembro das coisas, eu me recordo da cidade. Ou o que, na época, na minha infância, eu entendia como cidade. Eu lembro lá da Zona Leste, das ruas movimentadas, dos carros para lá e para cá, das pessoas, do estilo das pessoas, do jeito das pessoas. E eu lembro claramente que nessa época, quando eu era criança, pelo menos na minha família, o pessoal ainda tinha o costume de sempre que tinha que ir lá pro centro de São Paulo, ali para a região da Sé, da Liberdade, da República, eu lembro que o pessoal tinha o costume de falar que, eu vou lá na cidade. Isso, imagino eu, hoje em dia pensando, deve ser um costume ainda do pessoal antigo, né? E naquela época fazia sentido ainda. O pessoal que morava, de fato, muito longe do centro da cidade, e para eles estavam meio que no interior, sabe? E toda vez que eles tinham que resolver alguma coisa no banco, resolver alguma coisa no cartório, fazer alguma coisa desse tipo mais burocrático, enfim, eles falavam que iam para a cidade, porque de fato para eles era meio que uma viagem. Para eles tinham que pegar ali um trem e ficar algumas horas nesse trem, pegar um ônibus e ficar algumas horas nesse ônibus. De fato era uma viagem longa para eles chegarem até onde tinham esses recursos, esses locais que eles tinham que resolver as coisas. Então na minha infância eu lembro desse tipo de fala e lembro disso ficar na minha cabeça. Nossa, o povo vai para a cidade, então onde eu tô não é a cidade? E aí, começo de escola, né? Você vai aprendendo as coisas. E eu sempre fui observando isso. Nossa, existe um lugar onde chamam que é a cidade e tudo tá lá, no mesmo lugar. É lá onde as pessoas vão trabalhar, é lá onde as pessoas vão resolver as coisas, é lá onde mora os ricos. Eu pensava isso. E aí, enfim, fui crescendo e sempre fui tendo essa comparação. Dentro de casa a gente sempre assistiu muito novela, então a gente via na novela as pessoas nessa tal dessa cidade indo lá em prédios gigantescos, no centro de São Paulo, na Avenida Paulista. Isso tudo parecia algo muito distante para mim. Mas, enfim, eu lembro de tudo isso. Eu lembro que quando eu fui ficando mais velho, na minha adolescência, eu sempre tive na minha cabeça uma crítica muito grande, um pensamento muito grande sobre o local onde eu morava, sabe? Eu vi uma diferença muito grande entre o estilo das pessoas, o que as pessoas falavam, como as pessoas se comportavam, o que de fato tinha ali de até mesmo arquitetura, sabe? As casas, não tinha nenhum prédio gigante, não tinha nada disso. Eu tinha essa crítica na minha cabeça de, opa, por que aqui não tem nada daquilo que eu vejo na televisão? Por que aqui não tem nada daquilo que eu vejo que existe nessa tal dessa cidade, lá no centro de São Paulo? Eu tive, hoje enxergo como oportunidade, mas na época era a única possibilidade que eu tinha na minha mão, que me deslocar durante muito tempo. Eu pegava um ônibus lá, Parque Dom Pedro, que saía lá da Zona Leste. Para chegar até o local onde eu pegava esse ônibus, eu já tinha que pegar um outro ônibus. Então eu pegava um ônibus para chegar, para pegar esse ônibus, e esse ônibus ia até o centro de São Paulo, lá no Parque Dom Pedro. E só esse percurso já demorava 2 horas. Então, no mínimo, eu ficava umas 3 horas dentro de um ônibus para chegar até o lugar que eu tinha que trabalhar, que era bem lá no centro de São Paulo. No calor, ônibus quente, sem ar-condicionado. Eu lembro que o lugar que eu conseguia pegar um assento vago ficava em cima, literalmente em cima do motor do ônibus. Então era quente pra caramba. Enfim, e durante todo esse percurso, essas quase 3 horas, até chegar no trabalho, eu via que fisicamente a cidade ia mudando. Fisicamente, cada vez mais que ficava longe da Zona Leste, mais próximo ao centro, toda a arquitetura ia mudando, as casas, os prédios e até mesmo as pessoas iam mudando. E eu via que tinha uma troca até de estilo de pessoas, sabe? Fisionomias, de espírito até. Você via na cara da pessoa que a pessoa estava menos
desgastada do que aquelas que tinham vindo junto comigo. Essa experiência, não só de deslocamento, mas também de trabalho, de fato. Nesse trabalho eu comecei a ter esse choque, que hoje eu entendo como choque, de começar a lidar com pessoas que de fato eram de origens diferentes da minha, de classes sociais diferentes da minha. Então, o menino lá que saiu da Zona Leste, que ganhava um VR que ele só conseguia pagar um hot dog, que tinha que passar 3 horas dentro de ônibus só para chegar até lá, tinha que conversar e trabalhar com bancários que ganhavam infinitamente mais do que eu naquela época e que tinham saído de um outro lugar do que eu, moravam em outra localidade, outra região. Então, o próprio pensamento da pessoa era totalmente distinto do pensamento que eu tinha de vida, de conversa, de experiência. Então, eu comecei a ver também que tinha essas diferenças. E daí que começou a surgir na minha cabeça o que eu entendo hoje como a morte da inocência da igualdade na minha cabeça. Eu analiso isso como algo muito parecido com a morte da infância, saca? Esse conceito da morte da infância, que é quando a criança, em algum momento da infância, ela se depara com algum trauma, onde ela é obrigada a entender que a vida não é só alegria, que a vida não é só brincadeira, que existem responsabilidades, que existem dor, sofrimento, que existe a morte. Tem esse conceito de quando a criança é obrigada a passar por isso de uma forma muito abrupta e cedo, existe essa quebra na mente da pessoa, da criança, que é a morte da infância. Para mim, já na vida adulta, no começo da vida adulta, existiu a morte dessa inocência de igualdade. Foi aí que eu percebi, nessa ocasião específica que eu comecei a trabalhar, de que, de fato, a vida não é igual para todo mundo. Não existe essa tal igualdade. Não existe o mesmo ponto de partida de todo mundo. Não existe, todo mundo tem a mesma chance. Por quê? Porque as pessoas não começam a vida do mesmo ponto. Simples assim. Enquanto vai ter muitas pessoas que vão partir desse ponto semelhante ao que eu mencionei, vão ter que passar 3 horas dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de um metrô, ou então dentro de todos esses tipos de transporte público, sofrer para chegar no local onde ela trabalha e ainda passar horas de uma jornada de trabalho cansativa, maçante, estressante, muitas vezes fisicamente estressante. E aí, de repente, do momento de vida dela, ela ainda vai ter que sair desse trabalho para ir estudar, ainda chegar na faculdade, ainda passar mais horas na rua, até chegar em casa cansado e no final das contas ter poucas horas para descansar, o que acaba sendo efetivamente dormir para já acordar no outro dia e repetir esse ciclo. Enquanto tem uma grande maioria de pessoas nesse estilo de vida, tem um outro volume de pessoas que já começa a vida indo trabalhar usando o carro da empresa do pai. Já não tem esse estresse de não ter um VR bom para pagar o almoço dele, porque ele tem uma mesada do pai que ele pode almoçar em qualquer restaurante. E por ter já todas essas facilidades, ele não vai demorar 3 horas para chegar no trabalho, porque ele já mora num lugar muito perto do trabalho dele. Então, no máximo, ele vai demorar 30 minutos para chegar no trabalho dele. O que reflete, no final das contas, de que ele vai ter, no mínimo, umas 3 horas livres, diferente daquela primeiro público que eu mencionei, 3 horas livres no dia dele para fazer as outras coisas que ele tem que fazer. E aí ele vai chegar na faculdade dele, ele não vai estar tão cansado, tão estressado, a mente dele já não vai estar quebrada, ele vai conseguir absorver a matéria muito melhor. Enfim, a vida dessa pessoa é muito mais tranquila, efetivamente. E aí eu não vou entrar nos méritos de rico e pobre, se tá certo ou se tá errado, eu tô falando fatos. A vida é assim, esse é o fato. E aí isso já te traz, quando você tá nessa situação que eu tô mencionando, de começo de vida, já te traz esse choque de, opa, a vida não é igual para todo mundo. E tem uma galera que já começou muito lá na frente. E eu vou ter que correr muito na minha vida, trabalhar muito na minha vida, estudar muito na minha vida para conseguir chegar lá onde essa pessoa já começou. É traumatizante.
quando você percebe isso, quando você se depara com a realidade. Algumas pessoas se deparam com essa realidade mais cedo, outras mais tarde. Enfim, fica aí o pensamento. E se você tem uma outra visão, não concorda com o que eu falei, ou concorda com o que eu falei, mas tem algum ponto a mais, comenta. Compartilha também o que você acha. Manda aqui uma mensagem que, muito provavelmente, eu vou ler e vou te responder.